Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thales Augusto. A gente vai aqui para a última parte do nossa parte de configurações do site, antes de passar para a parte de produção, que vai ser a criação do site institucional aqui do nosso módulo. Então, para que você chegue na parte de configurações, você vai acessar aqui o teu painel, né, de administração. Depois de logar, você vai clicar aqui na última opção chamada configurações. Dentro de configurações, temos a parte geral, escrita, leitura, discussão, mídia, links permanentes e Arithmetic, que é uma opção depois que você ativa um plugin para o WordPress que é um plugin que é um plugin que, na verdade, ajuda o seu site a se prevenir com relação a spam. Acho que a gente já falou isso aqui em uma das aulas, acredito que na aula de comentários. Então, a gente vai abordar de geral até links permanentes, certo? Que vai ser essa parte de todas essas opções que a gente tem no menu. A primeira opção é quando você clica aqui em geral. Depois de clicar em geral, ele vai mostrar para você o quê? Qual o título do seu site. Então, se por algum motivo você digitou o texto errado aqui, ó, do Salles Contador, para o pessoal, se você digitou algum texto errado, basta alterar aqui. A descrição, contabilidade, aqui é onde você vai colocar o seu slogan. Então, se sua empresa tem algum slogan, você preenche nessa área. Aqui você geralmente não mexe, é o endereço realmente é o URL do teu site, que fica nesse local, certo? Uma outra coisa é aqui, a respeito do endereço de e-mail. Então, existe um endereço de e-mail utilizado para fins administrativos, notificações de ativação de usuário, coisas desse tipo. Você deixa o e-mail aqui, que é um e-mail padrão, certo? Aqui você pode habilitar para que qualquer pessoa possa se registrar no seu site. Se você tem um site que tem aí um cadastro e esse cadastro não está sendo habilitado ou coisas desse tipo, você precisa deixar esse local marcado. Senão, o WordPress não vai permitir que pessoas se cadastrem aí no teu site. É a função padrão dos novos cadastros. Então, se uma pessoa fosse cadastrar no teu site, qual que vai ser o perfil dela? Você informa aqui. São assinante, colaborador, autor, administrador, de acordo com a aula passada que a gente falou sobre usuários e explicou para você o que é cada um. Vou deixar desmarcado, porque como é um site institucional, pessoal, não há necessidade. Aqui você informa o fuso horário. Aqui você vai informar o fuso horário de acordo com a sua localização, ok? A gente tem aqui, o WordPress ele separa por continente, né? Aí ele tem alguns estados e alguns países, certo? Padrões, e também tem o próprio ajuste manual de fuso horário. Você se informa qual o fuso horário da sua localidade, seleciona esse fuso horário, certo? Aqui no Brasil geralmente é o mesmo fuso horário, se eu não me engano é mais 3 ou é menos 3. Vamos só tirar a dúvida, porque sempre eu me confundo nisso. Pronto, ó. Fuso horário Brasília, menos 3. Fuso horário Amazonas, menos 4. Dependendo da sua localidade, você bota o fuso horário que seja de acordo, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos colocar aqui o fuso horário de acordo com a nossa localidade, que é o menos 3, de acordo com o horário de Brasília, ok? Então, o formato da data, você pode informar para ele aparecer assim, ou assim, você escolhe como você quer. Vou deixar assim padrão. A gente coloca aqui o formato da hora, que pode ser colocado dessa forma, ou então PM. Formato da hora, que por enquanto está hora, minuto, então permanecer dessa forma. E o dia da semana que começa, domingo, e o idioma do site, português, ele tem a opção de inglês. Vamos deixar em português, vamos salvar as alterações que nós fizemos. Então, essa parte geral é apenas isso, essas configurações gerais aqui do teu site. Vamos passar aqui para a parte de escrita. Aqui na parte de escrita é onde tem algumas questões que você pode definir. Por exemplo, você pode converter emoticons em imagens, né? O WordPress ele traz alguns emoticons emoticons, se você não sabe o que vou botar aqui só para ficar mais fácil de você ver. Emoticons são aqueles rostinhos engraçadinhos, né, que aparecem aí. Isso daqui são emoticons, certo? Então ele pode converter os emoticons
que são digitados manuais em carinhas mesmo, certo? E ele faz essa conversão. O WordPress deve corrigir automaticamente o HTML em alinhado de forma válida. Então, se tem algum código que você digitou de forma errada, o WordPress tem algumas opções que ele faz essa correção. Você pode deixar isso ativo ou não. Geralmente eu não ativo, né, o código que é digitado de maneira correta. Algumas vezes isso daqui não funciona também. A categoria de post padrão, sempre quando você publica um novo post, um post tem as categorias, certo? Para que o seu post tenha categorias, né, as categorias que nós criamos e tal, para que as notícias sejam postadas sempre em um determinado post, tipo de postagem, né? Então, você precisa aqui definir uma padrão, se você quiser, para que sempre que você for, quando você for publicar aqui, ó, adicionar um novo post, a gente acessar aqui, você não precise marcar qual vai ser a categoria, certo? A categoria daquela postagem. Ele já vem marcado a categoria padrão. Okay? Ele já vai selecionar automaticamente a categoria padrão. E o formato do post, você nota, chat, cadelinha, imagem, citação, que é as opções que tem. Então você pode, dependendo do que seja, né, você pode marcar também um formato padrão para que você não tenha, quando publicar um novo post, que selecionar qual é o tipo. Ok? Uma outra opção e configuração que o WordPress tem é sobre a questão de publicação por e-mail, né? Algumas pessoas utilizam a opção de publicar por e-mail e elas só recebem um e-mail e desse e-mail elas enviam para o servidor e publicam automaticamente no seu WordPress. É uma opção interessante para quem quer otimizar algumas questões, mas eu também não utilizo. Desculpa. Almocei, aí dá um sono. Então, eu também não utilizo essa opção aqui para o site, porque eu não acho legal o formato que fica as postagens, né? Não ficam muito legais, você precisa configurar. Eu gosto sempre de manter um padrão nos meus posts, que fique legalzinho, com imagem, posicionamento, texto. Então, dessa forma, eu acho que não fica legal, não dá para você utilizar de maneira muito bacana, certo? Mas quem quiser tem a opção, eu vou deixar o link aqui nessa aula, abaixo dessa aula, ou então no material aqui na lateral, para que você possa ver se quiser conhecer mais a respeito disso, ok? Mas eu não vou abordar isso aqui no nosso curso, não. Então, basicamente é isso aqui na parte de escrita. A gente vai agora para a leitura. Aqui na parte de leitura, nós temos algumas configurações que eu acho que também já falei a respeito, mas vou falar mais aqui nessa aula, só para que você não esqueça. Então, aqui na parte de leitura, primeiro você tem as configurações, você define o que é que se apareça na página inicial. Você pode simplesmente informar, não, eu quero que na minha página inicial seja a minha página de posts, como geralmente é em blogs. Então, sempre que você publicar um novo post, ele vai aparecer na sua página inicial. Se você não quiser que isso aconteça, você pode definir, não, eu quero uma página estática, uma página fixa na minha página de post e definir uma página para que seja a minha página de blogs. Como eu defini aqui, que seria a página de notícias. Então, sempre quando for publicado um novo post, ele vai aparecer exclusivamente na página de notícias. Então, quantas postagens eu quero que apareça, por exemplo, deixa eu clicar aqui em blog, quantas postagens vão estar aparecendo? É porque eu botei o link na aula de menu aqui em notícias. Então, vamos falar aqui, pronto. Quantas notícias eu quero que apareça na minha página? Né? Então, vai aparecer aqui 1, 2, 3, 4, pulei um, que eu acho que 1 está sem título. São 5. Certo? Então, por que são 5? Porque aqui está configurado 5. Então, páginas do blog. Eu acho que, na verdade, a gente só tem 4 posts aqui publicados. Todos os posts. Eu acho que os outros que tem aqui não estão publicados. Então, pronto. São 5 posts. Então, à medida que for saindo novas postagens, eles vão aparecer na nossa página de posts e, no máximo, 5. Passou de 5, ele vai criar uma determinada paginação lá embaixo e vai ficando para trás e as novas postagens vão entrando, ok? Mas ele vai mostrar 5. Essa aqui do RSS, eu não vou explicar, eu posso até depois preparar uma aula bônus para explicar um pouco sobre RSS.
aqui. Essa opção aqui de feed é quantas postagens ela vai mostrar no feed. Existem aplicativos para celular, aplicativos para blog, que você simplesmente assina um feed de um determinado site, de um determinado blog. Você pode agregar vários feeds em um único aplicativo que te traga sempre essas últimas notícias. O que é esse feed? Feed, na verdade, é um arquivo, vamos dizer assim, XML, onde ele fica um resumo da tua postagem. E tem aplicativos que leem esse XML e mostram para os seus usuários, sem que os usuários tenham necessidade de acessar lá o teu blog, o teu site. Por exemplo, esse aqui é o meu blog, esse daqui é o feed do meu blog. Ele tem algumas informações. Aqui, claro que não dá para você ver de maneira bem clara, assim, o que tem aqui, não dá para você entender. Mas o aplicativo leitor de feed, o agregador de feed, ele lê esse arquivo e transforma nisso de uma forma bem agradável para que o usuário possa ver e ler as últimas postagens aqui que foram incluídas no meu blog, sem problema nenhum. Então, o feed, quantas postagens eu quero que apareça no feed por vez? E aí aqui você configura a quantidade, no meu tá para 10. Ok? E aí ele mostra aqui, ó, que é para cada post em feed, mostrar o texto completo ou resumo. Você pode configurar se quer só o resumo ou o texto completo. Quando você instala o teu WordPress no teu servidor, geralmente você não tem muitos ajustes a se fazer, certo? Então você precisa evitar que os mecanismos de busca indexem ou encontrem, para ficar mais fácil de você entender, encontrem o teu site na internet. Então você vem aqui na parte de configurações, leitura, e desmarca essa opção. Como a gente ainda está local, está marcado, está tranquilo, não tem como o Google encontrar o nosso site. Mas se você está com o site no servidor já, e ele não está pronto ainda, não é interessante que os seus usuários encontrem, não é interessante que o Google encontre o teu site se ele ainda não está pronto. Então você desmarca essa área, salva e trabalha. Quando você terminar, você vem aqui, marca e salva, que aí o Google vai começar a encontrar o teu site, mas ele já vai estar pronto. Você não vai ter mais esse problema de as pessoas estarem encontrando o teu site sem ele estar realmente 100% ok, certo? Finalizando essa parte de leitura, vamos aqui para a parte de discussão. Aqui na área de discussão é onde você gerencia algumas informações referentes aqui aos comentários que são postados no blog, certo? Então vamos aqui, ó, configurações, padrão de posts, tentar notificar blogs com links a partir do artigo, se deixa marcado ou não. Permitir notificações de links de outros blogs, pingbacks. O que é o pingback? Por exemplo, se você fez uma postagem no seu blog, certo? Alguém pegou o teu link lá, todinho, teu texto, pegou esse texto e colou no blog deles e lá no final ele citou a fonte. O WordPress vai encontrar esse site que referenciou e vai marcar aqui como pingback. Permitir que pessoas publiquem comentários sobre novos artigos. Então aqui você permite que qualquer pessoa, permite que as pessoas publiquem comentários. Se você não quiser, que as pessoas deixem comentário no seu blog, basta você desmarcar essa opção, ok? O autor do comentário tem que preencher nome e e-mail. Aí você está informando que os campos são obrigatórios. Os usuários devem estar registrados e ter feito logins para poder publicar comentário. É uma outra opção, que só os usuários que forem cadastrados e estiverem logados no site podem realizar um comentário, certo? Ativar 5 níveis de comentários, grupos por convenção alinhada. Então, uma pessoa comentou, outra comentou embaixo, a outra comentou o comentário da outra, a outra comentou o comentário da outra, e assim sucessivamente. Envie um e-mail quando alguém publicar um comentário aguarda moderação. Geralmente, quando alguém comenta no seu site, ele fica em moderação. Você recebe essa informação por e-mail, esse comentário, e recebe a informação de que ele está aguardando moderação. O que é essa aguardando moderação? Falta que você aprove ou não esse comentário. Pode ser que ele realmente tenha vindo de uma pessoa, ou pode ser que ele não seja um comentário muito agradável, você não queira que outras pessoas vejam, etc. Todo comentário que é publicado no seu site, se você deixar habilitado as opções de moderação, a gente falou algumas coisas na aula de comentários, você deixa habilitado ou não essa opção. Ok?
antes de um comentário aparecer, o comentário deve ser aprovado manualmente. Aqui você marca para que o comentário seja aprovado por você manualmente. O autor do comentário tem que ter um comentário aprovado anterior. Se o cara, você marca aqui, né, nesse caso aqui, se o cara esse autor desse comentário já tiver um comentário aprovado uma vez, todos os outros comentários dele vão ser aprovados. Se você marcou aqui que quer, na verdade, aprovar manualmente todos os comentários, então todo comentário que você receber, ele vai ficar aguardando e você vai precisar aprovar para que ele apareça no site, para que você possa ver, né? E se é algo legal ou não para disponibilizar no site, e aí sim você aprova ou não. Reter um comentário na fila se este contiver 2 ou mais links. Então, o que acontece? Algumas pessoas comentam no teu site para fazer propaganda de alguma coisa que elas têm, às vezes é spam, às vezes é alguma coisa que não é interessante que você tem no site, que mostra nos seus comentários. Então, se a pessoa comentou com até 2 links lá, desconfie, não aprove esse comentário, deixe que você veja, ou ele vai mandar para spam, ou coisa desse tipo, e você vê se realmente é um comentário que vai agregar, e aprova ou não esse comentário desse seu usuário. Ainda tem aqui a lista negra de comentários. Quando um comentário contiver qualquer uma dessas palavras contendo o nome, o URL, endereço de e-mail, o IP, o mesmo será marcado com spam. Informa uma palavra ou IP por linha que haverá correspondência parcial de palavras, de modo que press irá coincidir com WordPress. Então você pode digitar uma lista negra aqui de comentários ou palavras que você não quer que estejam nos seus comentários, e para que as pessoas não comentem textos pejorativos ou coisas desse tipo, você pode incluir nessa área. A parte do avatar é a parte que você vai tratar com relação à imagem que vai aparecer dos usuários quando eles comentarem. Você pode dizer que essa imagem você vai mostrar todos os avatares aqui, né? E aí você vai escolher qual que você quer. O WordPress já traz alguns padrões, que é Mr. Man, vazio, logo do Gravatar. Gravatar é um site em que você pode um site que você pode incluir uma foto lá, criar uma contazinha, incluir uma foto. Sempre quando você for comentar em um site do WordPress, tiver habilitado essa opção de logo do Gravatar, quando você comentar, ele vai reconhecer qual é o teu logo e vai aparecer a imagenzinha de acordo com o que você colocou aqui, né? Aqui ele explica como você utilizar e etc. Aqui você precisa, para você criar a conta aqui no site. É muito simples, é bem interessante. Então, se você deixar essa parte habilitada, alguma parte das pessoas aí na internet que já comentam em blogs, em sites, algumas delas já têm cadastro no Gravatar, e você pode deixar essa opção habilitada para que as pessoas utilizem. Eu geralmente deixo o monstrozinho aqui para as pessoas que não têm. Para as pessoas que não têm esse logo do Gravatar. Ou então deixo esse daqui, um desses dois, eu acho interessante, certo? A gente vai finalizando por aqui mais essa aula, que a gente falou sobre discussão. Eu vou dar uma pausa aqui, porque essa aula está maior do que eu imaginei que fosse ficar. A gente abordou metade da parte de configuração, e eu vou continuar com você ainda aqui por mais algumas explicações, ok? Vou finalizando por aqui. A gente está quase finalizando aqui todas as funções da administração do WordPress, e você está ficando aí já um mestre do WordPress. A gente vai passar para a próxima parte, que é a parte de configuração de mídia e links permanentes, que é uma parte interessante também, ok? Um forte abraço. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que deixe perguntado, coloque aí no final aqui da página, coloque também aqui ou aqui, isso, acho que é desse lado. Desse lado de cá, no chat, ou também pode enviar um e-mail para contato@universidadewordpress.com, que eu vou te responder, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e a gente continua. Tchau, tchau!